sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia do pão de chocolate com ameixa. Olha ele aí, ó. Olha que legal que fica, pessoal. Além de saboroso, tem uma modelagem surpreendente. Aproveitem a receita. Hoje no canal Chefe Mancuso, pão de chocolate com ameixa. Vamos lá, vamos para a cozinha. E para a nossa receita vamos trabalhar com dois tipos de fermento. O fermento biológico seco, que é o fermento principal, e temos aqui o fermento natural, que é um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo do pão com fermentação longa. Tá bom? Chefe, eu ainda não tenho o fermento natural. Eu consigo fazer essa receita? Consegue sim, pessoal. É só tirar o fermento natural da receita e seguir o processo que nós vamos fazer agora. Inclusive, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco, tudo bem? Nós vamos então fazer hoje a fermentação mista. Para a nossa receita, vamos utilizar 300 gramas de farinha. Essa farinha é uma farinha tipo 1. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de cacau em pó, você pode colocar também chocolate 50%. Tenho aqui uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois vem o líquido, o leite entra variável. Quando não tem mais nada seco, colocamos a nossa manteiga, misturamos bem e iniciamos a sova do nosso pão. Sovamos por 3 minutos, incluímos o sal e sovamos por mais 3 minutinhos em média, até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Começamos com o fermento, o açúcar, o cacau, misturamos bem os ingredientes secos, fazemos uma cavidade aqui e vamos começar com o líquido. Ó. O ovo, o fermento natural e colocamos uma parte do líquido. E agora vamos mexer só aqui no meio, tá? Não tiramos a farinha que está em volta por enquanto. Ó. Temos a nossa mistura pronta, agora colocamos mais um pouco do líquido e vamos tirar a farinha que está em volta e fazer a mistura. Nesse momento, contamos com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula, e tiramos o excesso de massa da mão, para a gente poder perceber a umidade dessa massa, se ela ainda precisa de líquido. Ó. Se a gente não faz esse processo, a gente pode se confundir. Olha lá, ainda tem ingrediente seco, então nós vamos colocar o restante do líquido. E vamos continuar a nossa mistura. Não temos mais nada seco, olha lá. Agora então vamos colocar a nossa manteiga. Vamos continuar a mistura, pessoal, aqui dentro ainda, tá? E vamos acreditar no processo. Não precisa colocar mais farinha. Só mexendo a massa que essa manteiga já vai fazer parte, tá? Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Para desenvolver a elasticidade necessária para segurar a fermentação, tá? Ó, nossa massa ela rasga muito fácil agora, tá? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos. Depois nós vamos incluir o sal e sovar por mais 3 minutinhos. Vamos lá. Após 3 minutos já temos uma elasticidade na nossa massa. Agora então a gente abre ela, colocamos o sal sem medo de ser feliz, olha lá. E vamos continuar a sova por mais 3 minutinhos em média. Vamos lá. E após 3 minutos, vamos conferir a elasticidade da nossa massa. Ó, a massa está lisinha, vamos tirar aqui um pedaço da massa. E tentar abrir o mais fino que a gente conseguir. Ó.
Lembra que a massa estava rasgando? Olha agora que massa linda, ó. Bem elástica, né? Essa aqui, pessoal, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Pessoal, para nossa modelagem, nós vamos tirar 8 partes de 20 gramas dessa massa. O restante, nós vamos colocar o chocolate e a ameixa, tá bom? Então, vamos tirar 8 partes de 20 gramas agora. Essas peças menores, nós vamos agora bolear, tá? Vamos levar tudo aqui para o final e deixar boleada aqui na mesa, ó. Aguardando a modelagem final. Vamos deixar essas massas menores descansando e vamos colocar o recheio nessa massa aqui. E vamos para o recheio do nosso pão de chocolate com ameixa. Temos aqui 480 gramas de massa, 100 gramas de chocolate. Esse chocolate aqui é chocolate ao leite, que nós cortamos em cubinhos, tá? Se você quiser usar o chocolate forneável, aquele para panetone, também dá. Mas a nossa opção hoje é que esse chocolate derreta dentro do pão. Temos aqui 50 gramas de ameixa sem caroço, cortado bem pequenininho, tá? Para que ela espalhe bem na massa, olha lá, ó. Então agora nós vamos misturar esses dois ingredientes na nossa massa. Vamos lá! Se no momento você tiver alguma dificuldade, pode colocar um pouco de farinha, tá? Ela vai apoiar a mistura aqui da massa, ó. Vamos lá! Muito bem, nossa mistura está pronta, pessoal, olha lá. Agora então nós vamos deixar descansar por 20 minutos. Por que a gente precisa deixar descansar? Porque, pessoal, a gente ativou essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá? Então, um beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos, vamos dividir a nossa massa. Vamos cortar em 8 partes iguais. Massas divididas, agora vamos para a modelagem. Vamos deixar todas essas massas boleadas, tá? Depois pegar essa massa que está reservada, que a gente tirou antes de rechear, nós vamos abrir e cobrir essas massas aqui e levar para a fermentação, tá bom? Se tiver com dificuldade de bolear, pessoal, colocamos a mão na farinha e vamos trabalhando a massa, ó, tá? Dessa maneira aqui a gente consegue bolear mais fácil, olha lá. Nossas massas estão boleadas, agora vamos abrir a massa menor e cobrir cada massa dessa aqui. Temos a nossa massa com recheio e a massa que a gente deixou separado, ó. Agora um pouquinho de farinha embaixo, um pouquinho em cima e vamos abrir ela o suficiente para cobrir essa massa aqui, tá? Vamos lá. Lembrando que para abrir redondo a gente abre no X, né? Ó, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Ó. Dessa maneira a gente busca deixar ela redonda, ó. Muito bem, olha lá. Agora então a gente pega e cobre a massa, ó. A gente não precisa colocar azeite, tá? Nesse pão aqui. Em outros pães que a gente faz essa modelagem, geralmente a gente coloca um pouquinho de azeite aqui. Mas nesse aqui não precisa, podemos colocar direto, ó. Colocamos. E agora a gente leva lá para baixo, ó. Não precisa juntar, tá? É só cobrir mesmo, ó. Aqui no fundo vai ficar assim mesmo, ó. Tá bom? Agora a gente vira e nós temos o nosso pão modelado, olha aí, ó. Agora nós colocamos na assadeira. Vamos fazer essa modelagem aqui com todas as outras massas. Nossos pães estão modelados, agora vamos para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Marcamos de 40 a 50 minutos, tá bom? Vamos lá, fermentação final. E tivemos a fermentação final dos nossos pães, pessoal. Agora então nós vamos decorar e levar para o forno. E como que será essa decoração? Vamos utilizar esse acessório aqui, ó. Olha lá que legal. Vamos colocar em cima de cada pão e peneirar a farinha.
Daí vai ficar esse desenho aqui em cima do pão, tá bom? Aí nós vamos fazer o corte e levar para o forno. E como que eu consigo um acessório desse? É muito simples, em loja de produtos para cozinha. Por quê? Porque é um acessório de fritura, olha lá, ó. Tá? A gente compra isso aqui por 5, 10 reais, tira o cabo e usa aqui na nossa padaria, tá bom? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos borrifar um pouco de água em cima de cada pão para poder colar essa farinha e nós vamos fazer essa decoração. Vamos lá. Colocamos aqui e peneiramos a farinha. Aperta e tira. Olha que lindo. Vamos fazer esse mesmo processo com as outras massas, ó. Para fazer o corte, pessoal, vamos utilizar uma lâmina, tá? Ó. Eu tenho aqui metade de uma lâmina. Pode ser também o bisturi, tá bom? E a gente vai cortar aonde está o desenho, olha lá, ó. Nós vamos cortar daqui do meio até o centro. Do meio até o centro. Lembra que a gente colocou um pedaço de massa em cima? Nós vamos cortar só essa massa que está em cima, tá bom? Vou fazer o corte nesse aqui, tá? Vamos lá. Do meio até o centro. Do meio até o centro. Nossos pães estão cortados e agora nós vamos para o método de cocção. Vamos levar os preparos para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro nessa temperatura e marcar 10 minutos. Depois a gente vai baixar a temperatura para 160 graus e deixar por mais 5 minutos. Se você estiver trabalhando com forno turbo, coloca 160 no início, 150 no final. O forno de lastro pode colocar 200 graus de 20 a 25 minutos. Vamos lá, forno doméstico agora. E os nossos pães saíram do forno, pessoal. Olha lá que legal, um efeito bem bacana, né? Agora então a gente vai tirar daqui e deixar esfriar em um outro local. Por que a gente tem que tirar da assadeira? Senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal, tá bom? Já já nós vamos para o resultado final. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje, pão de chocolate com ameixa. Viram só que legal, pessoal? Fizemos um pão saboroso e uma modelagem surpreendente. Vamos experimentar agora, vamos ver. Uma delícia de receita, pessoal. Essa massa que vai em cima acaba ficando crocante e dá um contraste bem legal com o recheio do pão, olha lá, ó. E a quantidade de recheio tá muito legal também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo outro. Tchau, valeu pessoal, tchau, tchau.